Eu quero ler um texto que a gente conhece muitíssimo bem, todos nós conhecemos esse texto de Gênesis 32, mas eu quero dar uma ênfase diferente nesse texto hoje, que a gente vai ler aqui, Gênesis 32, 22, porque a gente veio falar de família, e talvez pode até parecer um pouco estranho a gente ler Gênesis 32, 22, mas é exatamente sobre família que a gente quer falar. Nosso irmão já orou pela gente, que o Senhor tenha misericórdia. Gênesis 32, 22. Gostaria que vocês achassem, eu não sei se projeto aqui, acho que não. Gênesis 32, 22. Acharam? Fácil achar, né? E levantou-se aquela mesma noite. É isso que diz aí? Eu estou confundindo o texto. É isso? Amém? Confere. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-o e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos abençoe. Por que a gente vai ler esse texto para falar de família? Às vezes a gente faz algumas campanhas de oração e gosta-se muito de ler esse texto. E esse é um dos textos, queridos, que quando eu me converti, eu sou convertido há 45 anos. É um dos textos que me deixava bastante curioso, dizia, por que o anjo aparece? Por que o anjo luta com Jacó? Por que o anjo dá uma coça no Jacó? O pobre do Jacó já está cheio de problemas, já está cheio de luta, agora ainda me aparece um anjo. E durante muitos anos isso aí ficou para mim. E aí a gente vai ver que Jacó está aqui, vamos entender o contexto. Jacó, ele voltou para a sua terra e ele mandou um recado para o seu irmão, porque Deus o mandou voltar. E ele diz para Esaú, olha, diz a Esaú que eu estou voltando. E aí ele recebe um recado de Esaú. Seu irmão também vem encontrar com você, só que ele não vem sozinho. Ele está trazendo consigo 400 homens. Bem, se você parar para analisar, não sei se alguém se lembra de cabeça quantos foram os homens que Abraão levou para libertar seu sobrinho Ló. Se você não lembra, eu estou pregando, eu tenho que saber, porque senão como é que vai ficar, né? Então não é que eu saiba a Bíblia toda, mas eu tenho que saber, eu te fiz a pergunta, fica chato se eu não souber, né? Eram 318, lembra que eram 318 homens? Quantos eram os valentes de Gideão? Aí fica mais fácil, né? Quantos eram? 300. Quantos homens Jacó, Esaú trouxe para encontrar o seu irmão? 400. O que era o objetivo? Arrasar tudo. Matar mulheres, filhos, filha, tudo. Cumprir um juramento que ele havia feito lá atrás, quando seu irmão o enganou e foge. Ele disse assim, chegar-se-ão os dias de meu pai, e eu matarei meu irmão. E às vezes a gente pensa e diz assim, olha, o tempo é o melhor remédio. Nem sempre, às vezes o tempo pode ser o pior veneno, se não vier acompanhado da misericórdia de Deus. O tempo nem sempre é o melhor remédio se não vem acompanhado da cura divina, da cura de Deus nos nossos corações. Muitas vezes o tempo pode agasalhar e piorar muitas coisas. E agora, quando Esaú recebe o recado de seu irmão que ele está voltando, ele sai ao encontro dele com 400 homens. Imagine você quando Jacó recebe esse recado de que seu irmão está vindo ao seu encontro. E ele se lembra muito bem da promessa que disse, eu vou matar meu irmão. E o que é mais triste nisso tudo, recapitulando um pouco atrás, é que essa promessa de morte nasce no lar de um casal que eu considero, depois de José e Maria, o casal mais abençoado da Bíblia, que é exatamente Isaac e Rebeca.
Um casamento de Deus, planejado por Deus, escolhido por Deus, dirigido por Deus, um casal maravilhoso. Isaac tem 40 anos quando se casa, ora 20 anos pela sua esposa, que também é estéril, para ela engravidar. Depois, aos 60 anos, ele é pai. Só que aí começa a surgir algumas coisinhas dentro de casa que não são boas. Primeiro momento, pelo nascimento. Simplesmente porque Jacó nasce agarrado do calcanhar do seu irmão, dão-lhe um nome que na língua portuguesa não seria muito bom, usurpador. Aquele que leva vantagem indevidamente. E às vezes eu costumo dizer, nós costumamos batizar parentes e amigos por causa de uma situação. Ele é mentiroso, ele não é meu amigo, ele não presta. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todos nós erramos um dia. E o Senhor Jesus tem nos perdoado, e às vezes nós perdemos relacionamentos maravilhosos ao longo da vida, por causa de uma situação. Simplesmente porque o menino nasceu agarrado, ele não tinha a mínima noção, era só um bebê nascendo do ventre, não tinha noção do que era certo, do que era errado, ele está simplesmente, e aí seus pais vão lhe dar o nome de usurpador. E ele vai carregar esse pesado nome pelo resto de sua vida até aqui. Então cuidado quando você der nomes, tá? Adiantando um pouco mais nessa questão de nome, Jacó é uma pessoa que vai aprender tanto com o nome, que se você ver depois desse texto aqui lá na frente, quando sua amada esposa Raquel, a mãe de José, vai ter o seu segundo filho, Benjamim, e ela vai morrer no parto, e pouco depois que Benjamim vai nascer, ela vai morrer, e quando o menino está nascendo, ela ainda tem fôlego de vida, e ela diz, coloca o nome no menino de Benoni. O que é isso? Filho da minha dor. Jacó diz, de jeito nenhum, querida. Te amo muito. Você é a mulher da minha vida, mas agora não, agora você errou. O menino vai se chamar Benjamim, o filho da minha destra, o filho da minha alegria. Poxa, mas você está perdendo a mulher que você ama, mas eu estou tendo o filho da mulher que eu amo no momento em que eu mais preciso. A gente precisa aprender a rebatizar as coisas. A gente não sabe rebatizar a coisa. Irmão, você não sabe do inferno que eu estou vivendo. Não, irmão, não é inferno, não é prova de Deus. Irmão, você não sabe que demônio de chefe que colocaram na empresa. Não é demônio, não, mas Deus está provando a sua fé, Deus está querendo te abençoar. A gente precisa aprender a rebatizar algumas coisas. E nesse texto aqui, então, voltando ao contexto, ele recebe um recado de seu irmão, de que seu irmão venha ao seu encontro, e aí nós vamos falar dessa luta do anjo, dessa coça do anjo. E aí a gente leu aqui que ele lutou com Deus e prevaleceu. E eu levei muitos anos para comparar esse texto com Oséias, capítulo 12, versículo 4. Eu queria que você abrisse esse texto, ele é muito importante. É o primeiro profeta depois de Daniel, vai ficar mais fácil. Se você começar a procurar Oséias, vai dedilhar para tudo quanto é lado, vai sumir o Oséias, vai dizer, o Oséias foi embora da minha Bíblia e tal. Ou então vai pelo índice lá e procura lá o índice, Oséias, né? Em ordem alfabética, está lá o O direitinho, está a página onde começa, e fica mais fácil. Oséias, capítulo 12, versículo 4. Me desculpe te fazer procurar, mas faz parte dessa palavra para a gente continuar. Oséias 12, 4. Acharam aí, não? Amém? Como o príncipe lutou com o anjo, é isso aí que diz? Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, não é isso que diz aí? Oséias 12, 4. O que diz aí depois do ponto e vírgula, depois do prevaleceu? Chorou e lhe suplicou. Aqui você vê uma palavra que não aparece em Gênesis. Choro e súplica. Lá em Gênesis a gente vê um herói da Marvel lutando com um anjo. Lá em Gênesis a gente vê um Jacó que lutou com Deus e prevaleceu. Aqui a gente vê um Jacó que chora. Um Jacó que se humilha, que suplica. Aqui a gente vê um Jacó que o tempo todo em que está lutando, está chorando, dizendo, eu preciso dessa bênção, a minha família vai ser trucidada, a minha família vai ser morta, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu tenho necessidade que o Senhor faça alguma coisa. Percebe que é bem diferente do Jacó de Gênesis, porque como homem lutou com Deus e prevaleceu. Aqui ele luta em choro e súplica. Você não vai ganhar a luta com Deus na marra, querido, mas com choro e súplica. A sua família não vai ser abençoada porque simplesmente você vai erguer a mão direita e vai dizer meia dúzia de palavras bonitas e inspiradoras, mas a sua família vai ser abençoada quando você levar diante do Senhor com choro e súplica e dizer, Senhor, eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso que a minha família seja abençoada.
Jacó luta com o anjo em favor da sua família. Percebe que ele colocou na frente suas esposas, suas concubinas, seus filhos. Você percebe que a gente leu lá no 32, talvez você não tenha notado o cuidado que ele tem quando a gente começou no versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Observa que ele está cuidando como a galinha cuida dos seus pintinhos. Ele está zelando. E a gente às vezes fala muito que Jacó lutou com o anjo, me dá a minha bênção para depois subir, eu não solto o anjo se o senhor não me der a bênção. Mas que bênção! Que bênção! E aí nós vemos que o anjo vai lutar com Jacó. A gente poderia discorrer sobre a luta. Eu não quero discorrer muito sobre a luta. Eu quero te dizer da condição de Jacó: chorar e suplicar e pedir favor a noite inteira. Jacó não é mais nenhum garoto. Jacó deve ter aqui em torno dos seus 60 anos. Embora que ele tenha um preparo físico de pastor muito grande, mas ele se cansou, ele se desgastou. E o anjo toca na juntura da coxa dele, né? E aí isso deve ter doído muito, porque para o resto da sua vida ele vai mancar dessa coxa, ele não pode mais andar, e ele vai passar a mancar a partir dali. E aí Deus fez uma marca nele. Tem coisas que Deus deixa para marcar a gente, queridos. Tem momentos da nossa vida que são muito importantes ficarem as marcas. Às vezes a gente reclama das marcas. Às vezes a gente reclama da cicatriz. A cicatriz não dói, a marca não dói, o que dói é a ferida. E às vezes Deus não quer tirar a cicatriz, Deus quer sarar a ferida, mas quer deixar a cicatriz para você se lembrar. Porque se Ele tirar a cicatriz, você esquece. Às vezes a gente quer que Deus cure as nossas memórias. Deus tem que curar sim as nossas memórias, mas não é fazer esquecer, é sarar. Né? Porque alguém disse pregando uma vez, palavras não são minhas, esquecer é amnésia. Certa vez pediram para uma pastora orar, e disse: pastor, ora para eu esquecer. Ele falou: você está orando para eu pedir a Deus para te colocar amnésia? Para Deus te colocar Alzheimer? Eu não vou orar, eu vou orar para Deus curar as suas memórias. Então ele vem uma marca que ele vai carregar para o resto da vida. E aí eu costumo dizer, né, uma colocação minha, que eu sempre faço isso, que quando ele passa o val de Jaboque, ele está mancando da sua coxa, andando com muita dificuldade, a lesão foi muito grave, e ele deve dizer para as pessoas assim: olha, hoje foi a noite mais abençoada da minha vida. E eu digo assim: poxa, essa foi a noite mais abençoada da sua vida e você está desse jeito. Imagine a pior noite da sua vida. Eu não gostaria de estar ao teu lado na pior noite, porque se na melhor noite você está esse resultado aí, mas isso era muito importante, queridos, era extremamente importante isso daí, e é importante esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque a gente vai começar a entender que seu irmão tinha uma promessa de quê para ele? Alguém se lembra o que o irmão falou que ia fazer com ele? Ia fazer o que com ele? Matá-lo. Seu irmão saiu de casa acompanhado de mais 400 homens com disposição, com ódio no coração, com raiva, disposto a matá-lo. Aí nós vamos voltar os nossos olhos para a Bíblia agora no capítulo 33. Vamos passar já o val de Jaboque, vamos passar por tudo isso. Vamos tentar entender por que o anjo bateu no Jacó. Gênesis 33, 1. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs os seus filhos, servas e seus filhos na frente, a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e fez o quê? Fez o quê? E mais do que? E choraram. Sabia que ele tinha que ver um Jacó bem trucidado? Sabia que ele tinha que ver um Jacó bem destruído? Sabia que Deus tinha que trazer o interior arrependido de Jacó para fora, para que Esaú pudesse ver e dizer: isso é o que sobrou do meu irmão? Porque se Jacó se apresenta para ele todo alinhadinho, todo bonito, todo pomposo, ele ia dizer: esse safado roubou a minha bênção, olha como é que ele está. Olha o estado que ele está, ele roubou a minha bênção e ainda está aí todo bonito, todo empolgado.
Mas quando ele olha para o seu irmão, quando Esaú vai olhar para o seu irmão, ele vê apenas um frangalho de gente. Roupa rasgada, perna machucada, rosto com escoriações. E aí nessa hora, o Espírito de Deus, como resultado de uma noite inteira de choro, súplica e oração, o Espírito do Senhor vai trabalhar o coração de seu irmão Esaú. Aquele que saiu com 400 homens, e eu fico imaginando a cena que os 400 homens não devem ter entendido absolutamente nada. Nós recebemos um dinheiro do cara para a gente vir aqui matar todo mundo, agora o cara corre, abraça o cara, chora junto com ele, levanta um pranto junto com ele, beija o rosto dele. Percebe o resultado de uma noite de oração? Dá para a gente entender melhor agora o resultado de uma noite de oração, e dá para entender melhor agora porque que o anjo veio e lutou com Jacó nessa hora e deu-lhe uma surra nele. Querida senhora, que Deus quer nos abençoar, mas primeiro ele tem que bater. Tem muitos de nós que precisamos muito apanhar, me desculpe, mas a gente precisa muito apanhar, porque nós somos muito cheios de nós mesmos. A estultícia está presa ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. E aí eu posso dizer, a estultícia está presa ao nosso coração, mas a vara da correção de Deus vai afastá-la de nós. Somos muito bons conosco mesmo, né? Diz André Moore no livro dele, André Moore, humildade, a beleza da santidade. O nosso eu é muito exigente. O nosso eu quer controle, carinho, poder, o nosso eu quer tudo, mas para os outros nada. E aqui nós vamos ver o trabalhar de Deus na vida de Jacó, não do jeito que Jacó queria. Imagine você que se Jacó pudesse escolher, ele teria escolhido lutar a noite inteira, apanhar do anjo, sofrer, correr risco, não. Ele teria escolhido um outro caminho. Mas agora ele vai poder ter ouvido do anjo, agora o seu nome vai ser mudado, agora você vai ser Israel. Agora você lutou com Deus e prevaleceu, mas lutou como? Não se esqueça de Oséias 12, chorou e suplicou favor. Nós não somos super-heróis, Deus é Deus, nós somos servos e servas. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, da nossa forma. Às vezes nós queremos vitórias sem lutas. Às vezes nós queremos chegar no céu sem passar por alguns momentos difíceis, para que o nosso eu seja vencido, para que o nosso eu seja derrubado. Se você pega a caminhada dos apóstolos com Jesus, Jesus teve muito trabalho para vencer a questão da vida dos apóstolos, e no momento da ceia, diz um dos evangelistas, acho que é João, se não me engano, enquanto Jesus está participando da ceia e começando a dar a ceia, eles estão disputando entre eles quem vai ser o maior no reino. Jesus está pronto para dar a sua vida, Jesus já lavou os pés deles. O outro evangelista chega a dizer que é durante aquele momento em que Jesus está lavando os pés deles, e eles estão dizendo assim, qual de nós vai ser o maior? Olha como o ser humano é difícil, queridos. E às vezes nós queremos que nossa família seja abençoada, mas não levamos a nossa família realmente no altar do Senhor, não suplicamos, não choramos, não oramos. Queremos que nossa família seja abençoada quando nós não somos o canal de bênção. Queremos que nossa família receba a bênção, mas Deus quer usar a nós como bênção. Não, mas eu sou o abençoador. Querido, sim, você é o abençoador, mas Deus é o abençoador através de você. Agora a sua vida tem que ser uma bênção. Sê tu uma bênção, Abraão. Jacó volta bem mais humilhado. Ele saiu de casa com apenas um embornal, como a gente dizia na roça antigamente, talvez um pouco de provisão de pão, e agora ele diz, o Senhor me faz voltar com essa grande multidão. E ele havia feito um acordo com Deus, se tão somente o Senhor me der pão para comer, me sustentar e me trouxer de paz em volta, aí o Senhor será o meu Deus. E o Senhor o trouxe de volta. Mas você vai dizer, poxa, mas ele era filho de Isaac, ele era neto de Abraão. Mas Deus não era o Deus dele. O Senhor é o Deus do meu pai, o Senhor é o Deus do meu avô. Muitas vezes, queridos, nós queremos que nossos filhos tenham o nosso Deus. Eu vi uma pregação uma vez do pastor Walter, que já não está mais com a gente aqui, voltou lá para o norte.
Ele dizia para a gente uma vez: será que, assim como o Senhor apareceu para Jacó quando ele fugia da face do seu irmão, e Deus disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão e Isaque, eu vou ser com você. Será que se Deus aparecesse para os meus filhos e dissesse: eu sou o Deus do teu pai, será que meus filhos diriam: então quero que o Senhor seja o meu Deus? Ou será que meus filhos diziam: o Senhor é o Deus do meu pai? Muito obrigado, eu não quero relacionamento contigo. O Senhor é o Deus dele? É. O que ele faz é em teu nome? É. O que ele faz é cumprindo a tua palavra? É. Então, Deus, eu sinto muito. Fique o Senhor na sua glória, que eu fico com a minha vida. Ou será que nossos filhos vão dizer, quando o anjo do Senhor aparecer e dizer: eu sou o Deus do teu pai e da tua mãe? Diga: então seja o meu Deus, por favor, Senhor. Então seja comigo como o Senhor tem sido com meu pai e minha mãe. Queridos, às vezes nós queremos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho, é dentro do caminho, é andando pelo caminho. Deus é socorro bem presente na angústia, dentro da angústia, não é fora da angústia. E nós vamos ver um Jacó marcado para o resto de sua vida. E a partir de agora, como nós falamos, ele vai aprender a trocar os nomes. Quando sua esposa vai morrer, ele vai trocar o nome de Benoni. E a partir de agora ele vai começar a andar mais íntimo com Deus, depois de 60 anos de idade. Porque ele teve um encontro com Deus, e ele viu Deus, e a sua alma foi salva, diz aqui. E chamou aquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a face de Deus, e a minha alma foi salva. A minha alma foi salva pode dar a entender de que o Senhor não o matou, mas a minha alma foi salva pode dar a entender também de que o Senhor respondeu a minha oração e minha família foi salva. Deus quer ouvir as nossas orações, mas nós estamos muito ocupados para orar às vezes. É impressionante, queridos, como nós oramos tão pouco. Me perdoe, irmão Miranda, perdoe, pastor Eloy, por essa colocação. Eu não quero magoar os irmãos. Mas, queridos, quanto tempo nós temos gasto com uma coisa chamada oração? Temos visto Deus face a face? Temos buscado a face do Senhor? Temos nós combatido o bom combate, guardado a carreira, guardado a fé? Jacó, naquela noite, ele teve um encontro com o anjo de Deus. Mas se você pega os textos anteriores, o Senhor apareceu a Jacó e disse: volta, Jacó. E o Senhor apareceu a Jacó, e o Senhor apareceu a Jacó. Alguém disse certa vez: todas as vezes que o Senhor aparecia a Abraão, Abraão edificava um altar. E quando Isaac nasceu, Abraão deu um churrasco. Quando circuncidou o menino, fez um banquete. Todas as vezes que o Senhor ia, apareceu o Senhor a Abraão, e Abraão edificou um altar. E apareceu o Senhor a Abraão, e Abraão fez um altar. E apareceu e Isaac nasceu e foi circuncidado ao 8º dia, e Abraão deu um banquete. Por que Abraão não edificou um altar ao Senhor? Às vezes, quando Deus nos dá bênçãos, e a gente não está muito conectado com Deus, e a gente precisa estar conectado, são dias de muita necessidade de oração. Jesus passava noites em oração. Lucas vai dizer que no momento mais agonizante da história de Jesus aqui na terra, que nós conhecemos muito bem, que é lá no Getsemane, quando ele soa grandes gotas de sangue. Lucas é o único evangelista que vai dizer que fez o quê? Apareceu um anjo do céu e o confortava. Queridos, até Jesus precisou de um anjo do céu para confortar. Porque se não precisasse, o Pai não teria mandado. Entende isso? Lucas diz: e um anjo do céu apareceu e o confortava. Queridos, nos momentos das horas mais difíceis, se for preciso, Deus vai mandar um anjo do céu. Mas para isso Jesus suou grandes gotas de sangue. Eu quero o conforto do anjo, mas no conforto do meu sofá. Eu quero o conforto do anjo, mas na minha negligência da oração. E Deus vai dizer: não é assim, filho. É no Val de Jaboque, é no Getsemane, é na fornalha, é na cova dos leões.
Queridos, o Senhor quer abençoar a nossa família? Com certeza que quer. O Senhor quer que nossa família seja abençoada? Com certeza que quer. O Senhor quer abençoar a nossa herança? E com certeza que quer. Ele queria abençoar a herança de Jacó, ele queria e abençoou. Mas era necessário essas lutas, esses trâmites, era necessário passar por essas situações, que muitas vezes nós chamamos de situações adversas, mas que na verdade nos fazem crescer. Não são as situações muitas vezes favoráveis. Eclesiastes 7 diz que melhor é estar na casa de luto do que na casa de alegria, porque ali vê-se o fim das coisas. Muitas vezes, queridos, nós aprendemos muito mais nos momentos de aflição do que nos momentos de alegria. E às vezes nós não queremos passar por esses momentos. E momentos são necessários, momento de intercessão, momento de oração, momento de aflição, e sempre dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. E aí nós vemos aqui um homem que vai lutar com um anjo e que vai prevalecer, mas não sem chorar e não sem suplicar a favor. E nós vamos ver outros momentos em que pessoas, homens e mulheres, vão lutar com Deus. Nós vamos ver um momento em que a mãe de Samuel vai praticamente lutar com Deus em silêncio. E quando a gente fala de oração, às vezes a gente pensa que é uma oração muito ruidosa, e ela pode ser ruidosa. Mas Ana fez uma oração poderosíssima. Ana queria só um filho. E alguém disse: não eu, essas frases não são minhas. Deus precisava de um juiz, de um profeta, de um sacerdote. Então Deus tinha interesse na oração de Ana. E Ana apenas movia os seus lábios. Ninguém ouvia o que ela dizia. E para a resposta dessa oração, nasce nada mais, nada menos do que um juiz, um profeta e um sacerdote. Deus está interessado em responder às nossas orações. Aí nós temos que nos lembrar de John Bunyan. John Bunyan já dizia, lá por volta de 1600 e alguma coisa, vale muito mais às vezes uma oração de coração sem palavras do que uma oração de palavras sem coração. Nossa família precisa, acima de tudo, de Deus. Em segundo lugar, das nossas orações. Não basta fazermos campanha, não basta pregarmos, não basta, é importante ensinarmos sim, mas abaixo de Deus, abaixo de nosso Salvador, abaixo da presença do Espírito Santo em nós, uma coisa que nossa família precisa é de nossa oração. Oração. Porque nós não somos páreo para esse mundo aí fora em matéria de informação, diversão, entretenimento, mas a oração é: Deus é suficiente, Deus é maior do que todas as coisas que nós temos aí fora, Deus é maior do que todos os nossos inimigos. Então nós precisamos trazer a nossa família, assim como Jacó faz naquela noite. Ele coloca toda a sua família na frente e ele arrebanha todos eles, os mantém juntos, e ele fica para trás para lutar com o anjo. Provavelmente eu não creio que ele ficou para lutar, ele deve ter ficado na verdade para orar, para interceder, mas nisso que ele está intercedendo, o anjo aparece para uma luta com ele corpórea. Eu acredito que quando ele coloca a sua família na frente, ele fica na retaguarda para manter a oração e proteger. E eu pergunto para você e para mim, quanto tempo por dia a gente gasta em oração pela nossa família? Ah, mas eu não tenho tempo. Não temos tempo. Realmente não temos tempo. Somos ocupados demais. Por quê? Alguém disse que tempo talvez seja uma questão de prioridade. Não temos tempo para visitar nossos pais, mas quando eles morrem, certamente estaremos lá no dia do enterro. Não temos tempo para abraçar os nossos entes queridos, mas quando eles morrem, certamente estaremos lá para abraçar o caixão. É tempo de oração. É tempo de nos colocarmos de joelhos. É tempo de orarmos. Nós somos cristãos. E uma marca da igreja cristã é exatamente o tempo que gastavam e permaneciam unânimes em oração. Permaneciam unânimes. Não eram melhores do que nós, queridos. Às vezes nós achamos que a igreja primitiva era feita de super-heróis. Não eram melhores do que nós, eram tão falhos como nós.
Tanto que quando estão orando para Pedro ser solto, e quando Pedro bate na porta e Rode fala, Pedro está aí, podem parar de orar, sabe qual é a reação deles? Não é Pedro, pode ser o anjo da guarda de Pedro. Eles não acreditam que sua oração foi respondida, mas eles pararam de orar? Não. Enquanto a resposta não viesse, ou Pedro foi solto, ou Pedro foi executado, nós oraremos. Às vezes a gente desiste muito fácil de orar. Você já imaginou o que é lutar uma noite inteira com um anjo? Um pugilista profissional luta 12 rounds, 15 rounds, de poucos minutos cada um, fica exausto. Você já imaginou o que é? Certa autora disse que a coisa mais difícil do mundo para fazer para qualquer ser humano, ela disse, fez uma colocação muito interessante, ela disse, você sabe qual a tarefa mais difícil para um ser humano? Ela diz no seu livro, é orar. E alguém lhe disse, por quê, irmã? Ela disse, olha, eu conheço homens fortes, que são capazes de trabalhar num trabalho pesado o dia inteiro. Eu conheço mulheres que são capazes de faxinar uma casa o dia inteiro, mas ele disse, eu não conheço um homem ou uma mulher que é capaz de orar o dia inteiro. Eu não conheço ninguém que seja capaz de orar o dia inteiro. Por isso a oração é tão difícil. Mas o resultado da oração nós vemos aqui, olha, o Esaú que sai de casa com 400 homens para executar o seu irmão, que sai cheio de ódio, cheio de vontade de vingança, corre ao encontro do seu irmão, abraça-se, lança-se ao pescoço dele, beija e chora. Não perdoa só não, queridos. Não apenas diz tudo bem, meu querido, mas você precisa entender e você precisa ver essa imagem. Às vezes nós não projetamos a imagem da Bíblia em nosso coração. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou. Foi Esaú que correu. Veja, Jacó não tem condições de correr, ele está com a perna ferida. Esaú corre ao encontro dele. As pessoas devem ter pensado que ele ia fosse matá-lo ou coisa assim. Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e choraram juntos. Resultado de quê? Uma noite de oração. E a gente quer esse resultado, mas não está disposto a voltar lá no val. Você está disposto a tentar? Não promete para Deus que a gente não vai conseguir. Eu também não consigo uma noite de oração. Eu não sou melhor do que vocês, né? Como a gente sempre diz quando está pregando, os ouvidos que estão mais perto da minha boca não são de vocês, são os meus. Quando a gente prega, a gente não fala muitas vezes aquilo que você precisa, mas aquilo que nós pregadores precisamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio, cheio de necessidade às vezes. E eu faço um desafio para você nessa noite, vamos orar. Eu sei que ainda teria alguns minutos mais, mas eu prefiro não usar desses minutos. Porque se eu passar daqui agora, eu vou começar a inventar moda. Eu vou começar a criar um discurso. E é muito triste quando a gente assume o púlpito para criar um discurso. Quando a gente resolve alongar, porque ainda não deu a hora. A oração mais curta que eu conheço, que surtiu mais efeito. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão, eu fico emocionado de ver essa oração. Ele não se atreve a desfolhar um rosário diante do Senhor. Senhor, eu fui atraído por más companhias. Não. Lembra de mim, Senhor? E ele tem a resposta mais incisiva que um ser humano pode ter. Estarás comigo no paraíso. Então a oração pode ser de uma noite inteira. A oração pode ser de uma frase. Desde que ela venha do profundo da alma. Amém? Posso orar um pouquinho? Amém? Eu vou tentar não discursar. Orar no microfone a gente tende a discursar, a ficar mais preocupado com o que vocês estão ouvindo do que com o que Deus está ouvindo. Orar no microfone é muito perigoso, tá? Mas eu vou tentar. Prometo para você que pelo menos eu vou tentar não discursar. E eu queria que você orasse junto comigo. Coloque a sua família, tá? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Papai querido, nós te amamos, papai, e o Senhor nos ama muito mais. O Senhor deu Jesus por nós e pela nossa família.
O Senhor deu Jesus para que fôssemos salvos. O Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo para nos converter. E, papai, nós confessamos que precisamos orar mais. Como precisamos, papai? Gastar mais tempo com o Senhor, gastar mais tempo com a Tua palavra, com a Tua vontade. Colocar mais de maneira audível a nossa família nas Tuas mãos, dizer: Pai, tem misericórdia do meu filho, da minha filha, do meu irmão, da minha irmã. Oh, papai, precisamos, Senhor. O mundo é mau, Senhor. Os dias são maus. Querem roubar a nossa família. Querem matar a nossa herança. Querem queimar as nossas casas espiritualmente. Acampa Teus anjos ao nosso redor para nos livrar e nos guardar. Guarda, Senhor, a nossa família, como o Senhor guardou a família de Jacó naquele dia, quando seu irmão, que saiu com 400 homens para matá-los, foi tocado, abraçou, beijou, chorou. Quebranta, Senhor, o coração. Quebranta o nosso coração. E nos ensina a viver a Tua palavra e buscar a Tua vontade. E a gastarmos mais tempos em oração. Perdoa-nos, papai, porque somos falhos. E eu sei que o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é bom. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo, papai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.